Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Uma alegria podermos estar aqui, começando mais esse programa Papo Abençoado do canal O Rei Me Chamou. E estamos aqui hoje, eu e Milton Carvalho, aqui na Igreja Metodista Canaã, aqui em Jamapará. E queremos agradecer o carinho de todos e o carinho dos irmãos que têm nos assistido, têm nos abençoado. E que Jesus abençoe a todos. Estamos aqui hoje com um grande irmão, um amigo só, mais um irmão. Agradecer ao nosso irmão Renato, agradecer a Jesus por estarmos aqui. Agradecer o Milton nos filmando, agradecer a nossa irmã também ali, Josiane, esposa do Renato, que está aqui quietinho nos bastidores ali, nos assistindo aqui. Renato, obrigado, querido, pelo carinho, pela atenção, pela sua confiança. Minha emoção está com você. Quem diria um dia, né, entrevistar Renato Freitas? Nunca passou pela cabeça isso. Seja bem-vindo aqui, obrigado por estar nos recebendo aqui na nossa igreja, aqui em Jamapará. Obrigado pelo carinho. Amém. Eu que te agradeço, meu amigo, também é um privilégio para mim. Uma honra estar aqui juntamente com você nesse momento, né, a qual eu tenho certeza que é um canal que tem alcançado vidas, né, através desse canal, com certeza você juntamente com o Milton tem pregado o evangelho, contado testemunhos, né, de pessoas a qual tem se dedicado pela obra e todas as oportunidades que a gente tem de falar daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, né, a transformação, é um privilégio, uma honra para mim e eu que te agradeço por essa oportunidade, louvo a Deus pela vida de vocês, que vocês continuem aí nesse caminho aí que com certeza Deus tem usado a vida de vocês. Amém. É uma emoção muito grande porque eu conheço o Renato, conheço já desde que começamos juntos, né? No Evangelho, na Palavra, caminhando juntos. Com certeza. Eu lembro, ao grande abraço do pessoal da Igreja Maranata também, que a Maranata foi uma escola para mim, escola de pregação, de comunhão, evangelização. Então nós começamos juntos lá, então tem muita alegria mesmo te receber. Obrigado. Nós estamos nos recebendo aqui. Obrigado pelo carinho, pela sua confiança e confiar na gente, por estarmos aqui na sua igreja, recebendo, sendo recebidos por você aqui. É um carinho. Amém. Antes de começar as perguntas, quero te passar um grande presente. Opa, começamos bem aí, ganhando um presente. Um grande presente. Glória a Deus. Uma dedicatória na capa aqui para você, né? Agradecer o carinho do irmão aí. Todos os nossos, né, entrevistados vão ganhar esse livro. Né? Livro simples, um presente simples. Mas é dado com muito amor, muito carinho, dedicação a você. Amém. Obrigado. Com respeito, com o amor que a gente tem. Eu e minha esposa gostamos demais da sua família, sua família é uma bênção, né? Vocês que não sabem, eu conheço a família do Renato todinha, pai, mãe, irmão, irmã. Então essa família é uma família abençoada aí. Amém. Amém. Vamos para as perguntas aí? Vamos. Vamos lá, então a pergunta. Vamos começar lá. Primeira pergunta, como foi sua conversão? Só desde berço ou teve que formar uma conversão aí? A minha conversão foi desde berço, praticamente, né, com 1 ano de idade. Já fazia parte, né, já estava introduzido no Evangelho por intermédio da minha mãe, a graça, né. Desde pequeno, ela sempre nos ensinou o caminho, né, que a gente deveria seguir. E foi até mesmo na Maranata, a qual você já citou aqui, né, no início. E ali foi o início, né, da minha caminhada, minha trajetória no Evangelho. Desde meu 1 ano de idade, aí já estou junto com Cristo aí, comecei já no Evangelho mesmo. Que benção, que benção. E como você descobriu esse dom de ministrar? Como é que foi isso? Como é que foi isso na sua vida? Interessante, Gil, que Deus ele nos prepara para aquilo que Ele tem em nossas vidas, primeiro. Eu costumo dizer que Deus vai desenvolvendo algo dentro da gente e Deus foi me levando numa vida profissional em cargos de lideranças, a qual muitas das vezes eu tinha que me comunicar com as pessoas por ser um líder, e eu fui criando aquele vínculo com grupos de pessoas. Automaticamente, lógico, a gente inicia, a vergonha bate, né? O frio na barriga. Só que desde lá de trás hoje, na minha caminhada hoje, eu vejo que desde lá de trás Deus já me preparava para algo no reino. Né? No momento, assim, quando a gente vive todo esse processo, a gente não entende muito. Mas eu costumo ouvir muito, isso é verdade. Quando a gente chega lá na frente, a gente entende por que a gente passou aquele processo todo. E dentro da minha vida profissional, Deus foi começando a abrir as portas dentro do Evangelho. E eu sou um cara apaixonado pela palavra. Desde muito novo, isso sempre ardeu no meu coração. Quando eu via alguém ministrar, eu achava lindo. Eu ficava ali por horas ouvindo, né, mensagens. E eu creio que ali já era um sinal do que o Senhor tinha no propósito sobre a minha vida. Conforme o tempo foi se passando,
no meu antigo ministério, que depois a gente vai falar sobre isso, eu comecei a receber as primeiras oportunidades para poder ministrar. E ali foi mais um aprendizado, e ali eu fui conhecendo os propósitos de Deus sobre a minha vida. E a gente que está no meio, né, do Evangelho, do Reino, a gente sabe que Deus usa os seus profetas, os seus instrumentos, também para poder confirmar aquilo que o nosso coração já sente. E Deus foi falando por intermédio de homens e mulheres de Deus que tinham uma grande obra na minha vida, né? Ele tinha esse propósito de ser um pregador do Evangelho. E hoje, pela graça e pela misericórdia do Senhor, Deus ele me levantou, né? Não é fácil, mas eu louvo a Deus que é prazeroso. Que benção. Então, desde lá de trás, novinho, lá no meu trabalho, ainda fora do Evangelho, Deus já começou a me preparar e me moldar. E eu já comecei a sentir se despertar dentro do meu coração. Que benção. Esse dom da palavra. Que benção. E como é a sua preparação antes de trazer a palavra? Como é que você se prepara antes de subir no altar para ministrar? Como é que é isso? Acho que é fundamental a gente se separar com Deus. Eu tenho meus momentos de oração dentro do meu quarto, no meu secreto. Eu tenho meus momentos de leitura da palavra, que é muito importante. Eu acho que a gente vive um momento hoje que muitos estão perdendo esse momento muito importante. Mas eu sempre procuro, todas as oportunidades que eu tenho, de sempre estar no meu quarto, separado, orando a Deus, lendo a palavra, buscando as revelações do Espírito Santo, para que o Senhor possa ministrar aquilo que Ele coloca em nossos corações. Que benção. Mais uma pergunta para o Renato aqui. Você já passou pela sua cabeça alguma vez desistir de caminhar com Deus? Eu quero desistir de caminhar, não quero pregar o Evangelho mais, não quero vir mais nessa igreja, quero abandonar, como diz na gíria, né? Quero chutar o balde. Já passou pela cabeça à vontade, não passa mais? Hoje eu costumo dizer que desistir de Jesus seria algo muito forte para nossas vidas, porque Ele é a nossa vida. Tudo que temos está acoplado em Jesus Cristo. Mas eu posso dizer sim que em alguns momentos o desânimo, o cansaço bateu, o pensamento de parar, de desistir. Eu acho que todos já passaram por isso. Quem não passou vai passar. Isso é algo que dentro da vida humana é normal. Isso. O que não é normal é você realmente desistir, parar. Então, assim, já teve momentos, sim, porque até a gente que tem o ministério, né, da palavra, seja ele do louvor, ele também tem o seu peso. Não é fácil, mas é igual eu falei, é prazeroso. Então, todas as vezes que eu pensava em parar, em desistir, o Espírito Santo me impulsionava a prosseguir. Então, pensar em desistir várias vezes, mas em todas as vezes o Espírito Santo me impulsionou a prosseguir, e até hoje eu estou, pela graça e pela misericórdia do Senhor, firme na presença do Senhor, e por mais que o pensamento às vezes vinha, o Espírito Santo não deixava. Que benção, que benção. E quais são as suas principais responsabilidades como vice-coordenador? Qual a responsabilidade que Deus, né, te deu nessa igreja como vice-coordenador? Então, eu juntamente com o primeiro coordenador, a gente acaba tendo umas tarefas específicas, né, que a gente toma conta. E eu, particularmente, eu preparo muito o antes do culto, os mensageiros, quem vai trazer a palavra, por ter muito conhecimento, né, com pessoas a qual a gente sempre está servindo com alegria também as igrejas. A gente cria esses laços, né, de amizade. Então, assim, a minha grande responsabilidade é sempre estar convidando os ministros da palavra para poder estar pregando na nossa igreja, programando cultos, eventos dentro da igreja também fica sobre a minha responsabilidade. E assim a gente vai junto caminhando aí nesse desafio na nossa vida aí. Que benção. E quais são os seus projetos que o irmão tem para o futuro, que vem para o futuro agora? Hoje, um grande projeto e propósito que eu tenho na minha vida é viver exclusivamente dentro da obra. Eu tenho um amor tão grande pela obra, eu tenho um amor muito grande pelas vidas, pelas almas, que nas minhas orações todas as noites eu apresento ao Senhor a minha vontade de viver somente para a obra, ainda que não seja fácil, porque a gente sabe que é difícil viver somente pela obra, porque tem grandes desafios. Mas se você falar, Renato, qual que é o seu projeto, o que você almeja? É viver em prol da obra, pregando a palavra, juntamente com a minha família, indo a lugares que ainda não fui, cidades, estados, para poder pregar o Evangelho e ser instrumento de Deus por onde eu passar. Que benção. E outra pergunta aqui, como a igreja, amigos, família e a igreja toda, seus colegas de trabalho,
te veem como evangelista. Como é que eles reagem sabendo que o irmão é dessa igreja evangelista? Reage com muita alegria, porque em algum momento da minha vida eu fiquei afastado da presença do Senhor, né? Eu fiquei uns 15 anos afastado, e quando eu retornei para a presença do Senhor, Deus fez as coisas muito rápido na minha vida. Então todas aquelas pessoas que acompanhou o Renato fora da igreja, no momento que eu fiquei afastado, elas receberam com uma alegria muito grande essa obra que o Senhor começou a fazer na minha vida. Então, acho que, independente de cargo eclesiástico, independente de funções dentro da igreja, eles se alegram em ver um homem que novamente Jesus me transformou. Que benção. Então, é com muita alegria minha família, meus amigos mais próximos, que eles vivenciam o que Deus tem feito na minha vida. Que benção. E como o irmão descobriu essa igreja para congregar? E antes de congregar aqui, quais igrejas que o irmão congregou antes de chegar aqui? Então, antes dessa denominação que eu estou hoje, que é a Metodista Canaã, eu fiz parte da Maranata, como a gente já falou, né? Uhum. Eu iniciei a minha caminhada na Maranata, depois fiquei afastado por um período. Quando eu retornei para a Assembleia de Deus, Ministério Pão e Vida, Benção. do pastor Silvino, a qual a sede era em Sapucaí de Minas, e a gente congregava aqui na rua do cemitério em Jamapará. Uhum. Ali eu fiquei por um período aproximadamente de uns 7 anos, e aprove, né, ao Senhor pela sua obra e pelas suas vontades, a gente acabou saindo do ministério. E essa nossa saída, eu fiquei 2 meses pregando em vários lugares na cidade. E nesse período que eu estava ministrando, eu estava sempre orando ao Senhor para que me desse uma direção, porque eu não queria ir para um lugar que fosse a minha vontade, mas para um lugar que fosse a vontade do Senhor. Isso. E nesse período de 2 meses que eu fiquei ministrando em algumas igrejas na cidade, quando eu não estava ministrando, eu estava sempre vindo aqui visitar. E em um determinado momento eu chamei a minha esposa, ainda conversei com minha esposa. Você já reparou que quando a gente não está ministrando em algum lugar, em alguma igreja, a gente está sempre visitando a Metodista de Jamapará? Eu falei com ela, vamos começar a orar, porque eu acho que pode ser ali que o Senhor, Ele quer nos direcionar. Aí a gente começou a orar e o Senhor confirmou nos nossos corações, e a gente veio fazer parte dessa família que a gente está aqui hoje, que é a Metodista Canaã de Jamapará. Que benção. E como veio o seu chamado abençoado para ser evangelista? Como é que veio esse chamado aí? Então, na verdade, no meu antigo ministério, eu já tinha sido consagrado a diácono, né? E quando eu vim aqui para a Metodista Canaã, meu propósito era ser um membro e ajudador da obra, porque eu sempre gostei muito de ajudar. Mas conforme se passou um período, houve-se algumas transições de dirigentes aqui, coordenadores da igreja, e o nosso antigo coordenador, que era o Henrique, ele teve que se mudar para Teresópolis, juntamente com a sua família. E o Carlos Otávio, que é o primeiro coordenador aqui da igreja, que foi convidado pelo pastor Vidal, que é o nosso pastor-presidente, me fez esse convite para estar assumindo a igreja juntamente com ele, ajudando ele nesse propósito ao qual foi dado a ele. E eu, de prontidão, né, aceitei, porque eu tenho muito amor pela obra. Só que a consagração de evangelista era algo que eu não almejava para a minha vida agora. E eu até falo que eu tentei fugir. Porque muitas das vezes é assim na nossa vida, né? Deus tem algo, a gente tenta sempre fazer igual a Jonas, fugir um pouquinho daquilo ali, porque acha que vai ser muita responsabilidade. É verdade. E interessante que eu ainda falei com a minha esposa, eu vou trocar uma ideia com alguns amigos pastores da cidade e vou pegar com eles conselhos, para eles me aconselhar. Eu tenho pouco tempo de ministério, só que quando eu fui perguntar a eles, eu já fui logo acreditando que eles iam dizer para mim não pegar agora, assumir essa responsabilidade. Mas todos eles, sem exceções, falaram, Renato, é a chamada que Deus tem na sua vida, você não pode fugir dela. Isso aí. E aí eu acabei aceitando esse desafio. O pastor Vidal veio na congregação, nos consagrou como coordenadores e evangelistas da obra da Metodista Canaã. Que benção, que benção. Outra pergunta para o Renato aqui. Claro que o Renato hoje, né, um casamento abençoado com a Josiane, tem um filho Renatinho também, com uma bênção de Deus também. Então, sendo um casal, qual o conselho que o irmão passa para casais que estão passando por um momento de dificuldade no casamento? Qual o conselho que o irmão passa para as pessoas que estão assistindo nesse momento? Hoje eu costumo dizer que depois da área psicológica e financeira, talvez o casamento seja uma das áreas que o inimigo está mais atacando, né? Porque a família é algo que o Senhor constituiu. Então o inimigo, ele tenta a todo momento desvincular, né? Destruir os lares e a família. Então, assim, se eu pudesse aconselhar hoje os casais, era colocar Deus no centro de tudo. Porque
tanto o esposo e a esposa precisa ter o mesmo propósito. Se eles andarem no mesmo propósito, debaixo da cobertura e das mãos do Senhor, o casamento deles com certeza vai ser bem-aventurado. Mas todas as vezes a qual o casal talvez tem propósito diferente, já coloca em risco a estrutura e a base familiar. Então o conselho que eu tenho é colocar Deus no centro do relacionamento e pegar propósito junto, orar junto, para que o Senhor possa sempre direcionar o melhor caminho para os casais. Porque hoje, infelizmente, o inimigo ele tem tentado destruir as famílias e os casais, particularmente, né? Então, o conselho que eu tenho é sempre buscar em Deus a direção e não desistir do seu casamento, não desistir da sua família, porque Deus se agrada e Ele é poderoso para restaurar, para restituir todo o laço, né, de uma família, de um casal. Que benção, que benção. Outra pergunta aqui, como o irmão conheceu sua esposa Josiane? Isso teria algo importante para falar para ela? A minha esposa, a Josi, eu conheci ela quando eu estava afastado da presença de Deus. Olha que benção, hein? Inclusive, eu conheci ela meio que por acaso, num carnaval. Olha só. E daquele momento ali, a qual talvez muitos pensaram que não iria dar em nada, foi, na verdade, o início, creio eu, de um propósito a qual Deus já tinha sobre nossas vidas. Porque foi através da minha esposa que, com o passar do tempo, né, lógico, a gente teve muita dificuldade, a gente teve muitas lutas, que Deus começou novamente a nos trazer juntos, porque ela também estava afastada, olha só, para a presença de Deus. Então, meio que eu e ela, um ajudou ao outro, para que a gente pudesse hoje novamente estar na presença de Deus. E o que eu tenho a dizer para ela é agradecer, porque ela, além de uma esposa, ela é uma amiga, ela é uma companheira, ela é uma intercessora, ela intercede pelo ministério ao qual o Senhor confiou sobre a minha vida. Que bênção. A todo tempo que eu posso estar, seja em cima do altar, em algum lugar, pregando a palavra do Senhor, ela sempre está orando pela minha vida. Que bênção. Então, assim, eu louvo a Deus porque Deus me presenteou como realmente uma mulher de Deus, uma serva do Senhor, e é uma pessoa que eu posso contar, né, em tudo na minha vida. Então, somente agradecer e dizer para ela o quanto eu amo, e ela sabe disso. Que benção, viu? Pois é, né? Declaração de amor aí. Ela sabe. Por aí, pensa de Deus aí. Agora uma pergunta você vai saber responder. Você lembra do seu primeiro texto que você trouxe? Ou o primeiro texto que você ministrou, você lembra? E qual foi? Não vou dizer o primeiro, porque de lá para cá foram muitas oportunidades e a gente vai chegando a uma certa idade, a gente já não consegue lembrar de tudo que se passou nas nossas vidas. Mas com certeza, um dos primeiros textos a qual o Senhor me revelou para que pudesse ministrar, quando eu iniciei lá atrás essa chamada, esse ministério, foi 1 Samuel, se não me engano, capítulo 18, que fala da amizade de Jonatas e Davi. Que benção. Porque foi um culto dos amigos, né? Era um culto voltado aos amigos, e buscando em Deus, Deus me levou a esse texto que fala de uma amizade linda. Aqueles que não conhecem o texto, tá? Eu deixo aí para vocês 1 Samuel capítulo 18, se não me engano, vai falar de uma linda história de dois amigos chamados Jonatas e Davi. Que benção, que benção. O irmão, você lembra do seu primeiro batismo? Onde foi e como foi? Meu batismo foi, na verdade, na Maranata, né? Olha só. Se eu não me falha a memória, eu tinha para 14 para 15 anos. Isso foi mais ou menos no ano de 99. Foi ali em Pedro do Rio, no Manaim, que a gente frequentou muito junto. Isso, vamos juntos lá. Isso. Ali foi meu batismo, ali foi uma das experiências mais importantes da minha vida. Que benção. Tem algum pastor ou pastora que o irmão se inspire, que o irmão goste? Tem vários. Tem Olha vários. Só, eu costumo dizer que a nossa maior inspiração, a nossa maior referência é Jesus Cristo, né? Mas a gente também tem referências, né? No plano terreno também, e a própria Bíblia nos orienta sobre isso, né? A gente além de ser nuvens de testemunha, a gente precisa ser referência, porque a gente é sal da terra, luz do mundo. Então as pessoas precisam olhar para a gente e ver algo diferente na gente. E eu tenho essas pessoas como referência. Não posso citar todos, porque são muitos, mas eu quero trazer alguns nomes, talvez, que tenham sido muito importantes na minha caminhada. Um foi meu antigo pastor, que é o pastor Silvino, da Igreja Assembleia de Deus Ministério Pão e Vida, que a gente congregou durante 7 anos
ao meu retorno pelo Evangelho. Eu aprendi muito com ele me ensinou muito. Eu me formei como obreiro com ele. Então ele me instruiu muito na palavra, ensinamento, tanto para minha pessoa quanto para minha esposa. A gente aprendeu muito com ele. Então eu tenho ele como uma das minhas referências, porque foi ele que me deu a base que eu precisei no início, né, para o meu desenvolvimento. O outro nome é o pastor Rodrigo de Sapucaia, um grande amigo que eu tenho também, para mim uma referência, um homem de Deus, sabe? Então tenho ele também como uma grande referência na minha vida. E o terceiro nome que às vezes eu posso citar é o pastor Charles, da Assembleia de Deus Fé Inabalável do Barão, que é um amigo também em comum, que desde o meu início, até mesmo quando estava afastado da presença do Senhor, sempre esteve comigo, sempre falando de Jesus, do ponto que o Senhor tinha um propósito para a minha vida. Então assim, todos os momentos bons e ruins, o pastor Charles esteve comigo também. Então assim, não é citar somente os três, mas são três pessoas que foram muito importantes na minha caminhada. Que benção. Entre outros aí, né, que tem vários aí pela cidade, que a gente tem como referência também. Que benção. Outra pergunta aqui: quais são os projetos sociais evangelísticos que essa igreja tem feito atualmente? Os projetos sociais, a Igreja Metodista Canaã é uma das pioneiras, né, nos casamentos coletivos da cidade. Então a gente tem esse trabalho aí social, né, dentro dos casamentos coletivos. A gente também tem sobre arrecadações de cesta básica, mantimentos, alimentos, para ajudar famílias carentes, né, necessitadas, que a gente sabe que também tem muitos nos dias de hoje. E o trabalho evangelístico, eu costumo dizer que toda igreja ativa, ela já desenvolve um trabalho evangelístico. Porque o trabalho evangelístico é você apregoar o evangelho, né? Você fazer menção de Jesus Cristo, é você levar Jesus às pessoas que precisam. Então eu costumo dizer que todas as igrejas que são ativas, elas já fazem um trabalho evangelístico, né? Então é bem isso, né? O trabalho social é mais em cima mesmo do casamento coletivo e das arrecadações de alimentos para ajudar famílias carentes. O trabalho evangelístico é uma igreja ativa, né? Pregando o evangelho, a palavra, né? Levando Jesus àquelas pessoas que precisam. Que benção. Eu tenho visto também os cultos aqui, não aqui na igreja, mas nas redes sociais. Você coloca muito no Facebook, no Instagram. Qual é o segredo, se tem um segredo para poder encher a igreja de tantas pessoas? Tem algum segredo assim, não? Eu acho que, não falo segredo, mas o grande propósito é pregar a verdadeira palavra. Porque é a palavra que transforma, é a palavra que cura, é a palavra que liberta, e é o Espírito Santo que trabalha no convencimento do homem e da mulher do pecado. Então acho que o grande propósito da igreja hoje, nos dias atuais, tem que ser apregoar o verdadeiro evangelho e a verdadeira palavra, que eu acho que isso, com o tempo, a vida espiritual da igreja vai se tornando saudável, né? O alimento é um alimento bom, então isso vai fazendo com que pessoas vão se achegando necessitadas de receber esse alimento, que é a palavra, e quando você vê, você vai conseguindo, né, ganhar almas para Jesus e fazendo com que a membresia da igreja vai aumentando, né? Que benção. Já aconteceu durante suas ministrações, até no altar, ou em outros lugares que o irmão já pregou, esquecer a palavra, esquecer o texto, dar um branco na hora ali, e como que o irmão disfarçou para as pessoas descobrirem que o irmão esqueceu o texto ou esqueceu a palavra? Pois eu, sinceramente, nunca aconteceu comigo até esse momento. Que benção. Não que não possa vir a acontecer, mas é como eu já tinha citado para o amigo, desde o início, eu sempre me procurei muito em me preparar, sabe, consagrando a minha vida, estudando a palavra, conhecendo o texto, me aprofundando na história, me preparando ao máximo para que eu pudesse deixar tanto Jesus me ministrar, como também a igreja ser ministrada pelo Espírito Santo. Então, até nesse momento de hoje, eu não passei por essa experiência, ainda não, e tomara a Deus que eu ainda não passe, que eu continue essa busca que eu tenho contínua aí. Que benção, que benção. Grande Deus aí. Já recebeu alguma proposta de outra igreja para você sair daqui, outro para outra igreja, ou aqui ou de fora, alguma proposta assim, não? E quando eu estou ativo como membro de uma igreja, não. Mas quando eu saí do meu antigo ministério, que eu fiquei aquele período buscando em Deus, para onde eu pudesse ir juntamente com a minha família congregar, eu recebi muitos convites. Porque graças a Deus a gente sempre desempenhou com muito amor a obra do Senhor. Então quando amigos, pastores ficaram sabendo que a gente estava naquele momento ali sem uma denominação ativa,
muitos convites chegaram até nós para que a gente pudesse congregar, mas, como eu falei, repito, eu não queria ir na direção do homem, eu queria ir na direção de Deus. Então, eu esperei a resposta no Senhor. Que benção. E quando veio a ideia de você trazer reflexões nas redes sociais? Quando veio essa ideia? Na verdade, isso não foi nem planejado. Isso foi algo que eu senti no meu coração em um determinado momento, né? Isso deve ter uns 3 meses atrás que eu estava muito ativo nas redes sociais com essas pequenas reflexões. Isso. Mas foi algo que o Senhor colocou no meu coração de uma hora para outra, e aquilo começou a ganhar força dentro de mim. E eu conversava com a minha esposa ainda, eu falei, eu preciso fazer algo. Eu preciso começar a fazer umas mensagens, uns textos de 1 minuto, né? Porque a gente também não pode prolongar muito. Para que as vidas recebessem todos os dias pela manhã. Então, assim, da mesma forma que Deus aqueceu isso no meu coração, hoje eu não faço. Porque talvez não seja o momento novamente, mas eu creio que vai chegar novamente, porque muitas pessoas me mandam mensagem todos os dias praticamente, perguntando, Renato, e a mensagem? Estamos sentindo falta. Mas eu creio que no momento certo, Deus vai me direcionar novamente, e a gente vai novamente fazer esse projeto aí. Que benção. Agora nos conte experiência de cura e libertação através da sua ministração. Tem alguma experiência assim? Hoje eu costumo dizer, cara, que todos os dias que a gente ministra a palavra do Senhor, debaixo realmente da graça, sabe? E da unção do Senhor, sempre tem relatos, né? De vidas que depois chegam até nós e testemunham que estavam vivendo ansiedades, estavam vivendo momentos de grandes tribulações e que depois da mensagem, a qual a gente ministra pela graça e pela misericórdia do Senhor, se sentiram mais aliviadas. Já teve momentos de eu orar pela pessoa, também pela graça e misericórdia do Senhor. A pessoa está enferma e logo após 10, 15 minutos as pessoas nos mandam mensagem falando que tinham sido curadas, né? Para a glória do Senhor Jesus. Então eu costumo dizer que todas as vezes que ministramos a palavra, que oramos na autoridade do Senhor, algo tem que acontecer, meu amigo. Que benção. Se não acontecer, porque tem alguma coisa errada. É verdade, que benção. Como é o Renato Família? Como é que é? O Renato Família é muito atencioso, né? Muito carinhoso. Eu sou um cara muito família. Sou um cara que gosta de estar sempre perto da minha esposa, do meu filho. A gente tem defeitos, a gente tem erros, todos nós temos. Claro. Mas eu creio que eu seja um bom pai, um bom esposo, um bom filho. Eu creio que Deus tem me dado essa graça de sempre ter bondade dentro de mim, estar perto da minha família o tempo todo, porque é o meu alicerce. A família é o meu alicerce. Então eu procuro sempre estar junto com eles e proporcionar o melhor para eles. Estamos chegando ao finalzinho aqui, agradecer ao Renato pelo carinho mais uma vez dele aí. Agora eu vejo nas suas redes sociais você fazendo academia, né? Não sei se jogar bola ainda. Você jogava muita bola, eu lembro. Jogava bola, um bolão lá. Driblava um, driblava outro, ninguém te pegava. Obrigado. Como surgiu o esporte em sua vida? Como é que surgiu isso? Esporte, malhar, eu vi você colocando foto lá, né? No espelho lá, tirando foto. Como é que surgiu isso aí? O futebol, Gil, sempre foi um amor que eu tive na minha vida, né? Desde criança, no bairro onde eu morava, que é o Jardim Santa Rosa, eu sempre pratiquei futebol. Depois eu passei para ir às quadras, os campos. Então o futebol sempre esteve presente, ainda que eu não me considere um jogador. Mas eu gostava de bater uma bolinha, né? Jogava bem. Então sempre gostei, corri bastante. De um tempo para cá eu tô parado, realmente não tenho jogado bola. Então assim, eu tô tentando agora focar mais na academia, por também necessidade de cuidar da saúde, né, do nosso bem-estar, porque a gente vai chegando a determinada idade, a gente precisa cuidar da nossa saúde, né? Verdade. Então hoje a academia, ela está mais presente na minha vida pela necessidade, não por prazer, eu confesso isso, porque é muito esforço você ter que fazer, né? Então, eu já não estou mais um meninão, né? Então assim, a gente vai com necessidade. O Milton também tá rindo, É verdade. Milton tá rindo. Quando eu era mais jovem, não, eu vivia dentro da academia, vivia dentro de uma quadra, dentro de um campo de futebol. Eu tinha muita energia. Jogava bola muito bem. Eu gostava de bater uma bolinha. Hoje, até pelas responsabilidades que a gente tem, né? Pelo trabalho, pela igreja. Não tem tempo. O tempo fica um pouco mais curto. Então, eu priorizei a academia pela saúde. Que benção, que benção. Nós estamos chegando ao final da nossa entrevista abençoada com o Renato aí. Quais são as redes sociais que as pessoas podem, Renato, por favor, te adicionar, por favor? Hoje eu mexo mais com o Instagram, né? Que é renato.freitas2850 e no Facebook é renato.freitas. Os dois canais que eu mais uso aí hoje. Que benção, que benção. Outra pergunta aqui, seu irmão tem um agradecimento a fazer, agradecer alguém? Eu quero louvar a Deus, né, pela essa oportunidade. Me sinto feliz, alegre
por estar aqui neste momento, juntamente com você, que é um amigo, um irmão que eu tenho. Você sabe, o carinho é recíproco. Tudo que você fala a respeito da minha pessoa é o mesmo que eu tenho que falar sobre a sua pessoa. Não é à toa que, por mais que hoje a gente tenha denominações diferentes, que a gente começou lá atrás na Maranata, mas a nossa amizade continuou. Claro. E isso mostra que o tempo, conforme ele passa, a gente continua com as mesmas conversas, com a mesma alegria, quando a gente se encontra pelas ruas, o mesmo carinho. Então, quero louvar a Deus pela sua vida, né? A Deus, primeiramente, por essa oportunidade, ao Milton, que está juntamente com nós, aí, que Deus também possa abençoar a vida dele, minha esposa, juntamente aqui com a gente. Então, meus agradecimentos são para vocês nessa noite. E a minha esposa ficou muito feliz. Ó, vou entrevistar a Renata. Renata, que bom. Ela ficou muito feliz, né? Não que as outras entrevistas não devem dar felicidade para ela, mas ela gostou lá. E chamar a atenção dela é essa entrevista, que ela te conhece há muito tempo também. Sim, sim. Então ela ficou muito feliz de saber que eu vou te entrevistar. Falou, ó, quando tiver, você me dá, pode deixar, amor. Quando estiver pronto, você vai assistir lá. Amém. Manda Então, um grande abraço feliz. para ela, tá bom? Muito feliz. Amém. Tem alguma mensagem para trazer, uma palavra, alguma reflexão, alguma palavra para trazer? Algum texto? Deixar uma reflexão rápida para os ouvintes, né, que vão estar ouvindo. Está no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, a qual a Bíblia vai dizer: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Esse versículo, Gil, ele tem falado muito ao meu coração, porque a gente tem vivido um momento muito difícil. É bem verdade que as notícias são desfavoráveis a todo tempo, o cenário é um cenário meio complicado, né? A gente tem passado por muitas perdas, né? Tanto familiares como amigos. O momento realmente, como um todo, né? Na vida do ser humano está muito complicado. E muitas das vezes a gente pensa que Deus está ausente de nossas vidas. Às vezes a gente passa por tantos problemas, dificuldades, que a gente pensa que Deus esqueceu de nós. Que o que a gente está passando talvez seja um castigo de Deus sobre nossas vidas, mas não é, né? Esse próprio texto que eu acabei de frisar agora, ele fala sobre uma carta que o próprio Deus pede a Jeremias para escrever para um povo de Israel que estava cativo na Babilônia, né? O povo preso na Babilônia, cativo, exilado, e Deus mandando Jeremias escrever uma carta para o seu povo, para que pudesse levar a eles esperança. E quando a gente olha para esse texto, a gente pensa que, poxa, mas Israel era povo escolhido por Deus e estava preso dentro da Babilônia. Mas se a gente for puxar a história, não vou pegar aqui muito dentro do texto para não tomar o tempo, a gente vai ver que todas as vezes que o povo de Israel saía da direção de Deus, Deus, ele, no seu propósito, né, sobre o seu povo, ele permitiu algumas situações para que a vida do seu povo fosse restaurada novamente. E quando a gente olha para esse texto, a gente acha que o povo está cativo, está preso e está passando por seu pior momento, mas na verdade não. Se a gente for olhar na contramão, né, na outra parte desse texto, aqueles que ficaram dentro de Israel ainda, que foram poucos, foram os que passaram fome, que passaram por grande dificuldade, e esses que foram levados exilados, presos para a Babilônia, foram guardados por Deus, mesmo no território dos inimigos. Então, assim, a mensagem que eu deixo para quem está nos ouvindo é que os pensamentos, os planos do Senhor vai muito além daquilo que a gente possa imaginar. E que ainda que você esteja passando por dificuldade, ainda que você esteja passando por uma sua vida que você não veja saída, Deus continua no controle da sua vida, no controle da sua casa, da sua família. E os pensamentos do Senhor sempre serão os maiores pensamentos e os melhores para a sua vida. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então o texto que eu quero deixar para o coração daqueles que vão estar ouvindo, né, é que não desanime, não perca a esperança e tenha certeza que por mais que o momento seja difícil, Deus, ele continua zelando pela sua vida e pela sua família, em nome de Jesus. Amém, que benção. Renato, obrigado. Eu que te agradeço. Não tenho como te agradecer. É emoção grande estar do lado do Renato aqui. Amém, amém. Você conhece já como falei, repito, um bom tempo já. Sim, sim. Começamos na Maranata juntos, né? Começamos a caminhar juntos. Então, Deus continue te abençoando, Renato, aqui nessa igreja. Amém. Que toda a sorte de bênção venha sobre você, sua esposa, Josiane, que é uma bênção de Deus também. Seu filho é uma bênção.
sua mãe, seus irmãos, todos são uma família abençoada por Jesus, né? Queria muito agradecer você. Ali sua irmã está nos seguindo lá. Está na Metodista lá, né? O Milton, uma bênção de Deus também, um rapaz abençoado, instrumentista lá. Glória a Deus. Então, quero agradecer você pelo carinho mais uma vez aí e que Deus continue te fortalecendo, cada dia aí, tá bom? Amém, amém. Eu que te agradeço. Tem alguma mensagem para trazer, uma palavra, alguma reflexão, alguma palavra para trazer? Algum texto? Deixar uma reflexão rápida para os ouvintes, né, que vão estar ouvindo. Está no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, a qual a Bíblia vai dizer: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Esse versículo, Gil, ele tem falado muito ao meu coração, porque a gente tem vivido um momento muito difícil. É bem verdade que as notícias são desfavoráveis a todo tempo, o cenário é um cenário meio complicado, né? A gente tem passado por muitas perdas, né? Tanto familiares como amigos. O momento realmente, como um todo, né? Na vida do ser humano está muito complicado. E muitas das vezes a gente pensa que Deus está ausente de nossas vidas. Às vezes a gente passa por tantos problemas, dificuldades, que a gente pensa que Deus esqueceu de nós. Que o que a gente está passando talvez seja um castigo de Deus sobre nossas vidas, mas não é, né? Esse próprio texto que eu acabei de frisar agora, ele fala sobre uma carta que o próprio Deus pede a Jeremias para escrever para um povo de Israel que estava cativo na Babilônia, né? O povo preso na Babilônia, cativo, exilado, e Deus mandando Jeremias escrever uma carta para o seu povo, para que pudesse levar a eles esperança. E quando a gente olha para esse texto, a gente pensa que, poxa, mas Israel era povo escolhido por Deus e estava preso dentro da Babilônia. Mas se a gente for puxar a história, não vou pegar aqui muito dentro do texto para não tomar o tempo, a gente vai ver que todas as vezes que o povo de Israel saía da direção de Deus, Deus, ele, no seu propósito, né, sobre o seu povo, ele permitiu algumas situações para que a vida do seu povo fosse restaurada novamente. E quando a gente olha para esse texto, a gente acha que o povo está cativo, está preso e está passando por seu pior momento, mas na verdade não. Se a gente for olhar na contramão, né, da outra parte desse texto, aqueles que ficaram dentro de Israel ainda, que foram poucos, foram os que passaram fome, que passaram por grande dificuldade, e esses que foram levados exilados, presos para a Babilônia, foram guardados por Deus, mesmo no território dos inimigos. Então, assim, a mensagem que eu deixo para quem está nos ouvindo é que os pensamentos, os planos do Senhor vai muito além daquilo que a gente possa imaginar. E que ainda que você esteja passando por dificuldade, ainda que você esteja passando por uma sua vida que você não veja saída, Deus continua no controle da sua vida, no controle da sua casa, da sua família. E os pensamentos do Senhor sempre serão os maiores pensamentos e os melhores para a sua vida. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então o texto que eu quero deixar para o coração daqueles que vão estar ouvindo, né, é que não desanime, não perca a esperança e tenha certeza que por mais que o momento seja difícil, Deus, ele continua zelando pela sua vida e pela sua família, em nome de Jesus. Amém, que benção. Renato, obrigado. Eu que te agradeço. Não tenho como te agradecer. É emoção grande estar do lado do Renato aqui. Amém, amém. Você conhece já como falei, repito, um bom tempo já. Sim, sim. Começamos na Maranata juntos, né? Começamos a caminhar juntos. Então, Deus continue te abençoar, Renato, aqui nessa igreja. Amém. Que toda a sorte de bênção venha sobre você, sua esposa, Josiane, que é uma bênção de Deus também. Seu filho é uma bênção. Sua mãe, seus irmãos, todos são uma família abençoada por Jesus, né? Queria muito agradecer você. Ali sua irmã está nos seguindo lá. Está na Metodista lá, né? O Milton, uma bênção de Deus também, um rapaz abençoado, instrumentista lá. Glória a Deus. Então, quero agradecer você pelo carinho mais uma vez aí e que Deus continue te fortalecendo, cada dia aí, tá bom? Amém, amém. Eu que te agradeço. É um prazer muito grande. Antes de encerrar com o Renato, pedir o Renato fazer uma oração. Vamos sim. Para você que está nos assistindo aí, que você possa receber a unção de Deus aí na sua casa agora aí. Amém. Soberano e eterno Deus, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por este momento. Muito obrigado, meu Pai, mais uma vez podermos estar na Tua presença, na Tua casa. Para a glória, nesse momento, eu quero te apresentar, Senhor,
aqueles que estão ouvindo, meu Pai, esta mensagem, ouvindo, meu Pai, essa entrevista nesse momento. Quero te pedir, meu Pai, que essas pessoas sejam alcançadas pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua paz. Meu Deus, eu não sei o que este homem, que esta mulher, meu Pai, estar ouvindo neste momento, essa oração está passando. Mas o Senhor é um Deus onisciente, onipresente. É um Deus que conhece, meu Pai, o oculto, o escondido da vida de cada homem, de cada mulher. E eu quero te pedir, meu Pai, que neste momento o Teu Espírito Santo possa, meu Pai, visitar este lar, esta família, possa visitar, meu Pai, este homem, esta mulher neste momento, que eles possam se sentir, meu Pai, abraçados pelo Teu Espírito. Meu Deus, em nome de Jesus, que estas vidas possam ser alcançadas por Ti, que a libertação chega na casa, meu Pai, dessa pessoa. Meu Pai, que a alegria, o Teu amor chega, meu Pai, e habite no lar, meu Pai, na vida dessas pessoas neste momento. Meu Pai, em nome de Jesus, eu quero Te apresentar essas pessoas, meu Pai, nas Tuas mãos. Eu quero Te pedir, meu Pai, que as Tuas mãos estejam, meu Pai, sobre a vida de cada um deles. Meu Pai, se a tristeza está habitando sobre essa família, sobre este lar, que a alegria, meu Pai, possa chegar neste momento. Amém. Meu Pai, se o choro, meu Pai da glória, neste momento, está sendo, meu Pai, sobre o rosto deste homem, sobre essa mulher, que eles possam sentir a paz que excede todo o entendimento, meu Pai, na vida deles nesse momento. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço neste momento pela vida de cada um. Abençoa, meu Pai, poderosamente a vida deles. E que cada dia mais a Tua graça e a Tua misericórdia e a Tua paz seja presente, meu Pai, no amanhecer de cada um, todos os dias em nossas vidas. É que eu Te peço e já Te agradeço, certo, meu Pai, do Teu poder e da Tua glória sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ana, obrigado. Eu que te agradeço, meu amigo. Muito obrigado, Deus te abençoe. Momento. E que, como diz, né, não vamos embora, mas o Espírito Santo vai estar sempre com você aqui. Amém. Amém. Abençoando sua família, esse lar. Amém. E você que está nos assistindo, que você tem certeza que você recebeu já a unção de Deus na sua casa, no seu lar aí. Estamos encerrando mais essa entrevista. Vamos ter mais entrevistas pela frente. Fiquem todos com Deus, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.